Olá, muito bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Hoje é domingo, dia 28 de janeiro de 2024, Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Eu sou Luciano Batista e vamos juntos, nesta próxima hora, aprender com a Igreja. Gente, vocês perceberam que o primeiro mês do ano já está indo embora e como o tempo está passando rápido? Muita gente que tirou férias começa a voltar ao trabalho, algumas escolas retomam as aulas e no programa de hoje nós vamos conversar bastante sobre a questão do ensino com o gestor do Centro Educacional Dom Bosco, o padre Hélio Gomes, e com a coordenadora pedagógica, a Magda Cardoso da Silva, que vão nos contar sobre o que esta instituição faz de diferente e o que significa para os jovens de Natal, principalmente aqui da Zona Norte. Padre Hélio, muito obrigado por atender o nosso convite para participar do Aprendendo com a Igreja. Seja bem-vindo. Muito obrigado, a gente que agradece dessa oportunidade e agradecemos também por ter nos procurado já no início, dessa atividade. E agradeço também a Magda que quis participar conosco. Posso dizer que ela conhece mais do que eu. Eu cheguei aqui há pouco tempo, Fiz 2 anos agora, ela já está há muito mais tempo, Mas é sempre uma alegria, um aprendizado contínuo, esse tipo de trabalho de promoção integral, como queria Dom Bosco. Não é só uma promoção social, mas ao longo do programa, os nossos ouvintes vão notar, que a gente toca muito mais pontos de promoção da vida humana. Ok, padre. E quero dar também um bom dia para a Magda, que é a coordenadora pedagógica do Centro Educacional Dom Bosco há 3 anos, mas há 12 anos já está aqui na instituição, Magda? Bom dia. Bom dia, Luciano. Isso mesmo, É uma alegria para nós, fazer parte dessa instituição que transforma tantas vidas, Estou há 3 anos na coordenação pedagógica, mas estou há 12 anos na instituição. Entrei como educadora e aí tive a oportunidade de iniciar a missão em outras funções e hoje nós estamos aqui, prontos para o trabalho. Perfeito. Vamos lá então, padre. Vamos começar contando um pouquinho a história da instituição, como que ela nasceu e por que ela foi instalada aqui na Zona Norte de Natal, justamente por conta dessa necessidade, dessa carência de atendimento aos jovens da região? Exatamente, nós já estamos em Natal há muitos anos, Temos o colégio mais antigo, que é o da Ribeira, e temos o filhote, que é o Dom Bosco, que nasceu em 2010, mas a nossa área, Dom Bosco, inclusive, no início da missão, ele nem queria colégios, nesses padrões que temos o Dom Bosco, mas praticamente ele foi obrigado, Por quê? Porque a própria igreja viu que a promoção não é só de quem necessita, é de todo mundo, Essa sensibilidade tem que ser criada. Então, por onde os salesianos passam, tem vários viés, mas se sobressai sempre esse do social. E claro que quando a demanda, então a gente procura na própria cidade, onde tem os colégios, digamos assim, mais normais, abrir também a parte social. Natal começou a crescer muito para o lado de cá, nos anos 80, e inclusive houve fenômenos lá, de bairros bem populares, comunidades bem pobres, que foram deslocadas para a Zona Norte. Então os salesianos foram sempre mais, a igreja, o trabalho da igreja começou antes, mas eles foram sempre mais se envolvendo aqui na Zona Norte. E já que tinha o trabalho de construção da igreja, que hoje é paróquia, também, por que não, abrir uma obra social, E daí foi começando, de modo que em 1988 foi inaugurada as nossas atividades, E isso faz parte da nossa missão. Não tem como os salesianos não fazerem isso. Até mesmo nas cidades que a gente não tem a obra social na própria cidade, a porcentagem, por lei, mas também por missão, que a gente tem que dedicar a essa parte social. Se ela não é feita lá, como por exemplo Salvador e Aracaju, ela é destinada ao centro inspetorial e de lá é mandado para essa parte do trabalho social. Ok, padre, eu acho que só vale a gente ressaltar, porque a gente está falando aqui na Zona Norte, e a rádio, ela é no centro de Natal. Vale ressaltar que nós estamos hoje fazendo o programa aqui no Centro Educacional Dom Bosco, nesse estúdio que foi montado e nós viemos a convite do padre para conhecer o trabalho. Esse estúdio de rádio, padre, também faz parte do projeto? Na verdade, o estúdio do projeto ele fica dentro do Centro Educacional Dom Bosco. Aqui eu tenho um projeto de evangelização chamado Paróquia Salesiana Virtual,
onde eu vou, a Paróquia Salesiana Virtual me acompanha, não é? Então ela tem mensagens semanais, tem um concerto de Natal muito famoso. Vamos até mandar o link para ele ouvir, não é? A nível internacional, que ele é também transmitido por esse canal. Tem as celebrações eucarísticas uma vez por semana, também aqui pelo canal. E ele é internacional, viu? Como eu morei na Itália e também na Espanha, tem muitos amigos que de lá acompanham. Então, é um canal de evangelização que ele está ainda sendo configurado. Eu comecei por motivo da pandemia, estava em Fortaleza, como você vê, é um pequeno estúdio, só que você põe ele num carro e leva aonde vai. Mas o centro educacional, sim, tem o seu espaço que está sendo concluído, né? Depois a gente vai até lhe mostrar, e que sim, qualquer rádio, a de vocês ou qualquer uma que queira transmitir daqui dentro de um programa, né? Graças a Deus hoje a gente tem equipamento de qualidade que possa fazer isso. Perfeito, padre. Parabéns, né, por essa iniciativa e levar também um pouquinho do conhecimento do que é a comunicação, de como se faz um programa de rádio para os jovens, para eles entenderem também esse universo que é o rádio, que é apaixonante, né? Exatamente. E a televisão também, enfim. Agora, Magda, conta pra gente um pouquinho como que é o trabalho do Centro Educacional. Você, como coordenadora pedagógica, desenvolve os projetos para que eles, né, sejam colocados em execução. Como que funciona o estudo? É de acordo com a necessidade da realidade do local? Como que vocês trabalham este projeto de educação? Então, Luciano, o padre falou sobre o início da obra, né, que fazem 35 anos que nós estamos no território. Já há em torno de, acredito que em 2021 nós tivemos o último censo. Natal está com 750 mil pessoas, né, 1.000 habitantes. E só na Zona Norte nós temos 350 mil habitantes. Então, nós atendemos o nosso território, Lagoa Azul, Zona Norte, mas também toda a Zona Norte. Porque, devido justamente à carência de serviços, né, os jovens, os adolescentes, principalmente os adolescentes, vêm de muito longe para poder participar dos nossos projetos. Então, como você falou, nós temos projetos e programas, né? Hoje a casa trabalha com o programa Jovem Aprendiz, com os cursos de formação profissional e com o oratório, que na linguagem popular, para todo mundo entender, foi o primeiro projeto social de Dom Bosco. Né? Então, o oratório, Dom Bosco se inspirou em São Francisco de Sales e em tantos outros, pensando na promoção humana desses jovens, que até então, desde então, na verdade, né, sempre foram muito sacrificados, fora até então, dos anos 90 para cá, é que criança e adolescente ainda começa a ter uma voz uma vez na sociedade, né? Mas até então eram seres que ficavam à margem da sociedade e muitas vezes explorados. Então, Dom Bosco, ele trouxe métodos, né, de forma educativa para trazer esses jovens e promover eles, né, para ser um bom cristão e um honesto cidadão, que essa era a proposta dele, sempre foi. Então, hoje a nossa instituição trabalha nessas 3 frentes de trabalho justamente para promover as pessoas, né? E aí sejam elas crianças, adolescentes, jovens ou adultos, porque também na formação profissional nós trabalhamos com as famílias dessas crianças que nós atendemos. Então, o oratório hoje atende 700 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Nós temos hoje o programa de aprendizagem com mais de 300 aprendizes, que são jovens também, né, adolescentes e jovens, e nós temos a formação profissional. Então, os cursos profissionalizantes também atendem o território, né, os adultos por volta de 250 a 300 por ciclo de curso. Então, esse trabalho da instituição como um todo, na Zona Norte de Natal, é justamente para fortalecer os vínculos familiares, dar condições de eles serem protagonistas e saírem dessa situação de vulnerabilidade social, né, que tanto assola a nossa Zona Norte, em especial. Padre, programa Aprendendo com a Igreja, mas a gente aprende com a Igreja e aprende muito com Dom Bosco, né? Principalmente o trabalho que ele fez com jovens, que ele fez com as crianças. E conta um pouquinho pra gente, padre, desse carisma que a instituição usa baseado nos ensinamentos de Dom Bosco. Então, Dom Bosco, ele começou lá na Itália numa época muito difícil, a época da Revolução Industrial,
E aquela época muita gente estava mesmo ficando sem emprego, sem trabalho, devido a essa invenção, essa explosão, né, da indústria de máquinas novas. A juventude da Itália também, né, na época da unificação que coincidiu, então a Itália era dividida entre muitos países que dominavam, né, a própria Áustria, a Alemanha e vários outros países. Então Dom Bosco via os jovens ali pelas ruas. Por quê? Porque ficavam órfãos, os pais iam para a guerra, eles ficavam sozinhos. E ele poderia muito bem ter tomado outro caminho, porque naquela época, qual era a missão de um padre depois de ordenado? Ou ficar numa paróquia, ou então ir dar aula para filhos de nobres e ganhar muito dinheiro. De fato, Dom Bosco recebeu essa oferta, né? Mas quando ele começou a andar pelas ruas de Turim, e ver a juventude abandonada, e ver os jovens sendo explorados, a maioria não tinha trabalho. Os que tinham trabalho, trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. Então ele foi se sensibilizando e disse, não, eu quero dedicar minha vida a isso. E logo que ele foi ordenado padre, já nos primeiros anos, ele já começou, né? Tem uma história muito bonita de Bartolomeu Garelli, que diz que ele chegou lá na sacristia, mas estava com vergonha, porque veio do interior, e não queria ir para o meio dos outros, então entrou pela sacristia. E o sacristão, pensando que era um coroinha, pediu para ajudar a missa. E aí Bartolomeu Garelli disse que não sabia. O sacristão fez várias perguntas, ele disse que não sabia. Ele disse, então o que é que você vem fazer aqui? Você não sabe nada? E pegou um cabo de vassoura para dar no menino, né? Então Dom Bosco chega na hora e intervém e diz para ele, pode deixar que esse aqui é meu amigo. E aí Dom Bosco faz algumas perguntas também, e Garelli sempre diz que não sabe. Sabe ler? Não. Já fez primeira comunhão? Não. Sabe escrever? Não. Sabe assoviar? Aí Garelli sorri, porque Dom Bosco, então ele tinha isso, né, de chegar lá no ponto motivacional. Naquela ocasião ele motivou Garelli perguntando uma coisa que ele tinha certeza que ele sabia. Mas, além dessa sensibilidade com os jovens, ele faz com que os jovens se sintam bem dentro da casa salesiana. E esse é o carisma da gente, né? Primeiro, fazer com que os jovens se sintam bem, se sintam em casa. De fato, nós não chamamos nossas casas colégio ou paróquia, chamamos casa salesiana. E o espírito de família é o que a gente tenta, da melhor maneira possível, transmitir para os meninos, para que eles se sintam realmente em casa, acolhido aqui, né? Eles têm a maior confiança do mundo em revelar coisas confidenciais da família, da vida deles, para os nossos educadores. Eles sentem os educadores verdadeiros pais, mães, amigos. E isso é a primeira coisa que a gente tenta, Luciano. A partir daí, você consegue fazer um menino que diz que não tem motivação pelo estudo, consegue fazê-lo estudar. Menino que diz que não tem inteligência para aprender uma profissão, a gente consegue fazer com que eles aprendam, se concentrem e vá lá. E é bonito a gente ver no final de um curso, no final de um ciclo, ver meninos saindo daqui empregados, motivados e, mais bonito ainda, voltando para dar testemunho para quem está aqui. Para dizer o que eu aprendi foi no Dom Bosco. Olha, a gente teve uma ação do Exército aqui esse ano, porque tem 2 alunos que passaram por aqui e hoje estão no Exército, e o Exército já faz essas ações, mas na hora de propor, eles estavam lá e disseram Dom Bosco. Porque eu sei o que faz, sei o significado e eu passei por lá. Então eu quero que também quem está lá hoje receba esse benefício. Então Dom Bosco, o pessoal até dizendo, não sabemos como Dom Bosco consegue tanto dinheiro, tanta riqueza. A riqueza de Dom Bosco é isso. Primeiro, a abertura do coração para aproximar as pessoas. Interessante, Dom Bosco aproximava os pobres, mas também se aproximava dos ricos para tirar dinheiro para a missão. Basta dizer para você, para concluir, né, que Dom Bosco recebeu do Papa uma obediência que acho que nenhum outro aceitaria. Construir uma basílica dedicada ao Sagrado Coração no centro de Roma, sem nenhum centavo no bolso. O Papa chamou Dom Bosco e confiou a ele aquela missão. Ele aceitou por obediência, mas ali Dom Bosco consumiu o resto da vida dele. Mas hoje está lá, uma das basílicas mais lindas do centro de Roma, com um oratório dentro. Ele fazia o que fosse, mas o oratório dentro para os pobres, para a obra social, não faltava. E esse é aquilo que a gente tenta trazer no coração e transmitir para as novas gerações de salesianos e de jovens. O senhor falou, né, dessa vocação, dessa necessidade que Dom Bosco sentiu ao ver os jovens, né, e procurar despertar neles o que eles têm de melhor, né? E aqui a gente percebe que
os jovens hoje, a boa parte deles, fica muito tempo no celular, fica muito tempo ocioso. Quando ele vem para cá, ele já vem determinado a aprender alguma coisa, ou também existe esse despertar nele para encontrar uma profissão? Então, a procura aqui, primeiramente, é pela necessidade da família. Lhe dou um exemplo recente, de ontem. Ontem uma mãe me procurou e disse: padre, pelo amor de Deus, consiga uma vaga para minha filha de 8 anos lá no Dom Bosco, que eu já fui no CRAS, a gente tem essa parceria com a prefeitura, então a seleção faz o CRAS, que está aqui em frente. Já fui há 3 anos que eu vou lá e não consigo, e eu não estou podendo nem trabalhar, porque minha filha não tem onde ficar. Pronto, nasce a necessidade familiar, a gente abre o espaço, se tiver, obviamente, que está sempre cheio, a gente faz todo o esforço para acolher, e do estar aqui dentro e conviver nesse ambiente familiar e ver as oportunidades que são oferecidas, nasce a motivação, o interesse e daí o resultado. E Dom Bosco, então, desde quando ele pensa o oratório, ele pensa em estratégias pedagógicas, que até então não eram esses nomes dados à época, mas Dom Bosco traz elementos na pedagogia dele tão ricos, que inclusive, a posteriori a tudo o que ele pensou, as políticas públicas começam a pensar sobre as juventudes. Por um exemplo, quando Dom Bosco, à época dele, já pensava. Por um exemplo, o programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem surge justamente para dar a primeira oportunidade ao jovem, que muitas vezes está em situação de trabalho infantil, tá assando castanha, tá colocando sua vida em risco, tá numa feira livre, né? E literalmente perdendo a sua infância e a sua juventude, sem estudar, sem ter o seu momento de desenvolver-se de forma adequada. Então Dom Bosco já pensava a época dele, quando Dom Bosco retirava os meninos da rua desse trabalho escravo e dava a oportunidade de um curso, deles se qualificarem, de trabalhar 4 horas e estudar o restante do tempo. Então esses elementos da pedagogia de Dom Bosco, o amor, a empatia, o se colocar no lugar do outro, o ouvir, são elementos da educação de Dom Bosco que ele ia justamente à época contra a repressão. Quando o sistema todo educacional era repressivo, à sua época, ele trazia, então, o amor como base para esse processo, né? Então, a gente traz para o oratório, eu vou falar já um pouco sobre o projeto do oratório especificamente, ele traz todos esses elementos pedagógicos para poder inserir nas atividades. Nós vamos a um pequeno intervalo, o papo tá super bacana, a gente realmente aprende com a igreja, aprende com os salesianos, aprende com Dom Bosco, mas daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o Padre Hélio e com a Magda aqui do Centro Educacional Dom Bosco. O Aprendendo com a Igreja volta já. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja desse dia 28 de janeiro, daqui do Centro Educacional Dom Bosco, na Zona Norte de Natal, conversando com o gestor do centro, o Padre Hélio, e com a coordenadora pedagógica, a Magda Cardoso da Silva. No encerramento do último bloco, do primeiro bloco, né, a gente estava falando um pouquinho do trabalho de Dom Bosco e a gente ia comentar agora sobre o oratório. Como é que é o oratório? Então, como o Padre Hélio falou, Luciano, o oratório ele faz esse atendimento às crianças e aos adolescentes da comunidade, né? Então, recebe geralmente os encaminhamentos via CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, né? A rede socioassistencial. E nós atendemos toda a Zona Norte, porém o nosso território, né, mais central é o território de Pajuçara e Lagoa Azul. E no oratório a gente recebe todas as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Né? Então a gente já está no território há 35 anos e essa parceria com a rede socioassistencial vem em torno de uns 15, 16 anos para cá. Então, quando as crianças vêm encaminhadas dentro dessa situação de vulnerabilidade social, nós já temos a nossa forma de educar, né? Nós temos toda a organização do nosso processo educativo baseado nos princípios de Dom Bosco. E aí é quando eu falava dos elementos educacionais que Dom Bosco já trazia à época dele. A posteriori, muitos teóricos da educação vêm estudar o que Dom Bosco já vinha pensando. Por isso a pedagogia salesiana ela é tão atual.
e ela é tão eficaz, né? Quando a gente fala pedagogia do amor, é porque dentro dessa palavra aí, amor, se constitui vários elementos. Se constitui a pensar a promoção humana, mas pensar não só o indivíduo que se desenvolve, a criança e o adolescente, mas pensar no seu pai, na sua mãe, na sua renda. Se ele está passando por uma situação de fome, se ele está passando por uma situação de abuso sexual, trabalho infantil, tudo o que vai ferir a dignidade dele. E foi isso que Dom Bosco pensou desde a época, né, do primeiro oratório. Então, o que é que a gente identifica quando a criança e o adolescente chega? O que é que está ferindo a dignidade dele ou dela, e vai trabalhar a partir dessa vulnerabilidade. E para isso nós temos os métodos educativos no nosso centro. Então, nós temos uma rotina, né? Quando eles entram, eles são acolhidos já pelos educadores no portão, né? Eles registram a chamada deles, eles já vão para um momento de bom dia e boa tarde, que é uma das propostas pedagógicas de Dom Bosco assim, mais eficazes, quando em 5, 10 minutos, à época, no primeiro oratório, ele chamava a atenção dos meninos para uma situação, para uma reflexão simples que atingia o coração diretamente dos meninos. Se chama Bom Dia e Boa Tarde, é um momento de acolhida. Aqui nós fazemos o Bom Dia e Boa Tarde, todos os educadores da casa participam. Depois eles são orientados para as atividades, e aí nós temos o apoio pedagógico, nós temos o esporte e nós temos as oficinas artísticas. Tudo isso em comunhão com as escolas, né? Porque nós estamos atendendo eles no contraturno escolar. Ou seja, um horário eles estão na escola, outro horário eles estão aqui desenvolvendo essas atividades para a promoção da criança e do adolescente. Então, quando o Padre Hélio falava do estúdio, é porque nós estamos terminando esse estúdio que faz parte da oficina de música. Então, nós temos o apoio pedagógico, que é justamente ajudar essas crianças no seu desenvolvimento cognitivo. Nós temos o esporte, que vai desenvolver toda a parte de questão de corpo. É quando a gente identifica a desnutrição, a obesidade e trabalha a questão do corpo, do desenvolvimento do corpo. E as oficinas artísticas, que a gente vai desenvolver as habilidades que muitas vezes eles já têm, mas estão ali as capacidades escondidas, né? Muito simples ali no cantinho, porque nunca teve uma oportunidade de ter um instrumento musical, nunca teve a oportunidade de ter um professor para poder ajudar e incentivar aquilo que já está ali brotando no coração. Então, nós temos hoje 5 turmas de oficinas artísticas, que nós temos 2 turmas de música. Por quê? Porque são vertentes diferentes de trabalho. Então, hoje a gente tem banda Dom Bosco, banda de percussão alternativa, a gente tem As Fridas, que são a banda só das meninas, né? A gente tem a banda marcial, que também faz parte, a gente tem aula de violino, a gente tem aula de violão, todos os instrumentos individuais para os meninos se prepararem para participarem das bandas. Então, assim, além dos 2 professores de música que a gente tem o de capoeira, né, e danças parafolclóricas, que a gente traz toda a parte cultural enraizada no nosso estado, por um exemplo que as crianças e adolescentes de hoje não tiveram a oportunidade de conhecer, e a gente trabalha isso com eles. Nós temos teatro e danças contemporâneas, e também temos artesanato, que a gente trabalha com toda a parte de reciclagem, e também dentro dos objetivos da ODS a gente trabalha a questão do meio ambiente e também o que o nosso Papa Francisco pede na Laudato Si, né? Então a gente vem trazendo essa proposta dentro das oficinas artísticas. A gente trabalha a autoestima, que o nosso público geralmente assim tem uma questão de saúde mental muito agravada. Então as oficinas artísticas oportunizam demais essa questão da autoestima, da melhora da autoestima, das capacidades. Tanto que no Alto Natal, se vocês puderem ter a oportunidade de assistir o espetáculo do final do ano do Alto Natal, não tem quem diga que essas crianças e esses adolescentes vivem as situações que eles vivem porque eles se mostram como verdadeiras estrelas, porque essas capacidades estão dentro deles, só precisava de um apoio, de alguém que incentivasse, de uma casa que acolhesse, que é essa a nossa proposta aqui no oratório, é essa casa que acolhe, que educa, que evangeliza e diz assim, ó, você tem capacidade, você pode, e nós estamos aqui junto com você. E ele se desenvolve. Então, essas 3 frentes dentro do oratório, o esporte, a atividade, né, o esporte, a atividade física, as oficinas artísticas e o apoio pedagógico da base, junto com o pátio, que é o momento que são acolhidos, ouvidos e tem o esporte lazer, é o momento em que no oratório eles vão se desenvolvendo até os 16, 17 anos, para a gente poder propor um curso, propor uma vaga no programa de aprendizagem, e aí eles continuarem a vida dentro do projeto de vida, que é o que Dom Bosco pede. Agora, padre, a gente conhece um pouco da história dos salesianos, das escolas salesianas, não só que
em Natal, no Nordeste, mas no Brasil inteiro. E a gente sabe que quando se fala em salesianos, se fala em referência. Na referência no estudo, na educação, e é muito procurado, né? A gente sabe que existe realmente uma grande procura das famílias para que elas tenham essa oportunidade de matricular os filhos para receberem o ensinamento salesiano. Aqui não é diferente, né, padre? De jeito nenhum, eu diria o contrário, né? Talvez seja um exemplo, né, para Natal e sem nenhuma pretensão, né? Eu acho para Natal e para o mundo. Por quê? Porque é uma casa de portas abertas. Às vezes a gente nem pode acolher por causa dos números que a gente já tem, mas a gente ouve, a gente conversa e às vezes a pessoa sai feliz mesmo sem ter conseguido a vaga, mas leva no coração a esperança e o gostinho de ter sido bem atendido, né? E eu diria, viu, Luciano, claro que os salesianos eles se destacaram muito por essa questão da educação da juventude, mas Dom Bosco, ele se metia em tudo aquilo que fizesse bem e que pudesse promover os jovens. Aqui no Brasil a gente é mais conhecido pelos colégios, mas, por exemplo, a gente tem a Faculdade de Ciências da Comunicação lá na Itália, né, que inclusive padres jesuítas são grandes comunicadores, eles vão fazer faculdade lá com a gente. Comunicadores do mundo todo, temos alunos que passaram por lá que hoje são professores nas universidades dos Estados Unidos, né? Essa parte de comunicação, a parte de gráfica, especialmente na época de Dom Bosco, que estava no auge, mas ainda tem muitas escolas profissionais, nossa, que se tem demanda na cidade, então também vai por essa área, né? Em Recife a gente tinha a Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios, que hoje não se chama mais Artes e Ofício, mas ela assumiu a modernidade e as exigências dos tempos. Então, nós somos referência também nesse campo aí, né, da indústria e do trabalho, no sentido de preparação. Hoje, por exemplo, temos grandes empresas. Hoje mesmo a gente recebeu aí uma ligação do Banco do Brasil, para alegria nossa, pedindo que preparemos para eles 58 aprendizes. Então, para dizer, olha, é conhecido sim essa parte da educação, mas Dom Bosco ele se meteu onde tinha espaço para promover a juventude, na indústria, na imprensa, meios de comunicação. Basta dizer que na época dele ele participou de uma exposição de instrumentos da imprensa. Na época era o meio de comunicação por excelência, não é? E claro que Dom Bosco expôs o que tinha de mais moderno na época, imagina, com a pobreza que ele tinha só pedindo. O que Dom Bosco fazia? Mais ou menos o que Dom Helder Câmara fazia. Ia para a França, ia para a Itália, ia para o estrangeiro, para o exterior, apresentar o trabalho que ele fazia e a necessidade que ele tinha. Então eu diria sim, aqui não é diferente da referência da educação, mas quem vem na Zona Norte entende como é o universo salesiano. Ora, padre, é claro que a gente fica extremamente feliz, o coração da gente enche de alegria quando a gente recebe uma notícia dessa de uma instituição como o Banco do Brasil solicitando a formação de jovens aprendizes para atuarem lá, com uma perspectiva até de crescimento dentro da própria empresa, né, padre? Mas por outro lado a gente também vê uma outra realidade, que é a realidade do desemprego, né? O desemprego não só aqui em Natal, mas no Brasil inteiro é um problema, é uma realidade. E a gente percebe também que às vezes os jovens, diante dessa situação, eles não se animam muito em sair atrás de buscar um emprego. E até porque quando vai, ou pede por experiência, ou pede, enfim, toda aquela burocracia que a gente está acostumado a ver. E aqui não, aqui é diferente, porque vocês preparam os jovens para esse mercado de trabalho. Mas chega a ser um conflito, né, padre? Porque com o mercado não absorvendo a mão de obra, mas formando novos profissionais. Como que é esse trabalho, padre? Olha, eu diria que hoje nós descobrimos a via correta. Eu lembro, eu morei lá no Bongi, na época da Escola do Moço de Artes e Ofícios, então o trabalho era meio desvinculado das necessidades do mercado. O mercado ele tem necessidades, ele tem demanda, e se você não tem com ele essa parceria, esse diálogo, você acaba trabalhando bem, mas com poucos resultados. O que a gente fazia lá? Oferecia um mundo de cursos, marcenaria, mecânica, gráfica, computação gráfica. Você imagina aí, computação gráfica nos anos 90, estava começando. Então,
A gente oferecia tudo isso e depois tinha o desgosto de saber que a maioria dos jovens estava desempregado. Por que eu digo que a gente descobriu a via correta? Porque hoje as empresas nos procuram dizendo a necessidade dela. Eu necessito de tantos aprendizes para essa área, tanto para aquela. E esses jovens já vêm para cá sabendo que vão sair daqui empregados. Então, mudou a perspectiva, estamos fazendo a mesma coisa. O que aconteceu de novo? O diálogo e a parceria que se intensificou. Isso é importantíssimo, viu, Luciana? Eu não sei se tem algum político me ouvindo, mas eu já disse muitas vezes, inclusive o prefeito de Juazeiro do Norte, que eu passei 3 anos administrando o outro, eu disse, se vocês soubessem o valor que tem para a sociedade, para nós, mas também para vocês, o trabalho que os salesianos fazem, vocês apoiariam mais aquilo que a gente faz. Porque a gente faz exatamente aquilo que o Estado, que o município deveria fazer e que às vezes mesmo por falta de recurso, de espaço, eles não conseguem. Então, eu diria que os países da Europa, eu falo dos 2 onde eu morei, Itália e Espanha, eles entenderam muito bem isso. Por exemplo, eu morei, né, na Espanha 6 anos, fui diretor de colégio lá. Lá a gente não tem preocupação com o que vai manter a escola. Por quê? Porque a gente tem essa parceria. Então o Estado mantém por aluno uma quantidade X e os salesianos entram com a estrutura e a educação em uma parceria que dá resultados fantásticos. O Estado não está preocupado em estar restaurando edifícios e estrutura o tempo todo, é um gasto a menos para eles, e nós salesianos damos aquilo, né, que temos de melhor, que é um espaço digno, bem cuidado, assistido por grandes profissionais, né? Então eu diria que a gente descobriu essa via, precisamos sim de mais parceiros, né? Para manter uma estrutura dessa daqui, a gente precisa sim de muito mais parceiros, de empresas parceiras. Também sim recebemos doação, porque como a gente falou, a educação é integral. A gente forma, mas a gente alimenta também. Você imagina alimentar aí, hoje nós temos 700 meninos, mas a gente chega a 800 e passa disso, sem contar com os aprendizes. Essa turma, todos os dias, recebe 2 refeições, uma de manhã e outra à tarde, para 800. A gente tem alguns parceiros sim, claro que a gente precisa de mais, mas só para dizer, né, é uma motivação também. A gente acredita e já experimentamos que às vezes se eles não têm o alimento, essa motivação e esse entusiasmo acaba também caindo muitíssimo. Por quê? Porque a gente sabe que é uma coisa fundamental e na situação deles, nas famílias, eles não têm esses elementos tão fundamentais como é a questão da alimentação. Verdade, padre. Bom, a gente vai a um pequeno intervalo, lembrando que você também pode participar do Clube do Ouvinte. Mande uma mensagem, 849-9194-5772. O Aprendendo com a Igreja volta já aqui do Centro Educacional Dom Bosco. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Aprendendo com a Igreja deste domingo, conversando com o gestor do Centro Educacional Dom Bosco, o Padre Hélio Gomes, e com a coordenadora pedagógica, Magda Cardoso da Silva. No começo do programa, nós lembramos que hoje, domingo, é o dia do combate ao trabalho escravo, não é? E a gente percebe, não diretamente envolvendo uma escravidão, né, como nos moldes antigos, mas a gente percebe que, às vezes, os trabalhos que a gente percebe das crianças, dos jovens, eles acabam sendo análogos à escravidão, não é? E a procura pelos cursos profissionalizantes aqui também acaba sendo, quando eles saem daqui, um trabalho de conscientização, né? Do que é certo, do que é errado, quais são os direitos que eles têm no mercado de trabalho. Então vamos falar agora um pouquinho sobre esse trabalho de educação, esse trabalho de profissionalização desses jovens. Como que ele é feito aqui? Quais são os cursos que o Centro Educacional oferece? Então, a gente pensa muito isso, que é como se o tempo da escravidão já tivesse passado, mas a gente vive uma escravidão camuflada, né? E a criança, especificamente o adolescente, vive ainda no nosso país uma situação de trabalho infantil muito forte, né? E existem ainda as piores formas de trabalho infantil, que além do trabalho infantil já ser algo muito ruim para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que não deveria existir, mas ainda existem as piores formas de trabalho infantil. Então a gente trabalha com adolescentes em situação de abuso e exploração sexual,
A gente diz assim, a exploração sexual existe muito, né? Camuflado na sociedade. A questão de assar castanha, das feiras livres e de tantos outros trabalhos que colocam a vida do adolescente em risco, né? Da criança e do adolescente em risco. E quando a gente fala do adolescente, a gente no oratório, a partir dos 14 anos, já vai então desenvolvendo dinâmicas com eles dentro das oficinas, pensando o projeto de vida. E aí dentro desse projeto de vida a gente coloca os objetivos, né, e as metas a curto, médio e longo prazo, que é que eles pensam para a vida deles, né? A partir dos 14 anos a gente tem um projeto dentro do oratório chamado Café Profissional, que é justamente para começar a refletir com eles o que é que hoje o mercado pede, quais são as atualizações do mercado, como é que ele, enquanto jovem, pode se dedicar aos estudos a partir de que objetivo ele vai ter dentro da profissão que ele vai escolher. Então a gente vai trabalhando dentro do café profissional, preparando basicamente a postura profissional, a ética, o relacionamento interpessoal que hoje tanto é difícil nas empresas, né, e demitem tantas pessoas devido à falta mesmo dos relacionamentos, né, dos bons relacionamentos. Então tudo isso a gente vai trabalhando com eles. E aí quando chega a oportunidade de ter a vaga no Jovem Aprendiz, por exemplo, no programa de aprendizagem, eles já estão basicamente preparados para poder cursar esse processo de aprendizagem dentro de uma prática também com a empresa, mas que eles minimamente estejam preparados, porque é diferente quando um jovem cresce já com toda uma rede de apoio, com o seu pai e sua mãe que já trabalha, tem uma renda, é totalmente diferente de um adolescente e um jovem que está em situação de vulnerabilidade social, que vê muitas vezes seus irmãos mais novos passando fome, que quer ajudar em casa e não consegue, porque não tem oportunidade no mercado de trabalho que acolha, porque muitas vezes eles estão em situação de defasagem escolar. Entende que o desafio é muito maior, então a gente acolhe esses jovens e diz assim, não, vocês têm capacidade, e a gente faz parceria com a escola e conversa com a escola municipal, estadual. A gente vê a possibilidade de ajudar diante dessa defasagem escolar para que ele possa, a partir dessa vulnerabilidade, ser o protagonista da vida dele, dizer assim, eu sou capaz, porque eu tenho esse apoio aqui do Centro Educacional Dom Bosco, dos profissionais, para eu poder conseguir ultrapassar essa barreira e conseguir a minha vaga no mercado de trabalho. Então, a partir dos 14, a gente vai preparando para o programa de aprendizagem. Quando eles terminam os 18 anos, que não podem ficar mais no oratório, no projeto, a gente insere nos cursos de formação profissional e vai trabalhando eles até a gente conseguir a oportunidade. Caso não seja pelo programa de aprendizagem, porque são poucas vagas para muitos jovens, mas minimamente eles estão preparados a partir do curso a galgar novos rumos lá fora, a buscar novas empresas, entregar os seus currículos e participarem das entrevistas mais preparados. Então a gente prepara eles para a vida, né? E aí dentro desse processo de formação profissional aqui, nós oferecemos informática, vendas, assistente administrativo, né? São cursos panificação e auxiliar de cozinha, costura industrial, que também é para trabalhar os adultos que fazem parte das famílias dele. Quando a gente trabalha a questão da vulnerabilidade econômica, a gente não tem como dissociar a criança ou adolescente da família, porque se o pai e a mãe não estão bem, consequentemente, a criança e o adolescente não vai estar bem, o jovem não vai estar bem. Então, nós trabalhamos o todo, né? A promoção do desenvolvimento deles, mas dentro de um seio familiar que esteja saudável. E a formação profissional é uma forma de ajudar essas famílias. Então, de conduzir os adultos para que eles estejam empregados e, se não no mercado formal, ao menos através do empreendedorismo que a gente trabalha hoje, né? Então, a gente também trabalha outros meios, outros caminhos que possam ajudar a questão econômica dessas famílias e, consequentemente, os jovens a conseguirem se desenvolver tendo o apoio dessas famílias. Agora, Magda, padre, você tocou num assunto que me chamou um pouco a atenção. Essa questão do desemprego, ela é grande, como a gente já abordou no bloco anterior. E o jovem vem para cá, ele é formado, ele é instruído e ele recebe as informações necessárias para participar de um processo seletivo, de ele, né, concorrer no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, tem a realidade de que nem sempre o mercado de trabalho está aberto, ou o currículo dele, ou ele vai ser aceito para esse emprego, né? Existe, por parte do centro educacional, esse acompanhamento, porque, na verdade, ele tenta uma, não consegue, tenta duas, não consegue, tenta três, não consegue. Vai minando as esperanças dele. Como que é trabalhado isso dentro dele?
Então, a gente já trabalha antes deles saírem. A gente já trabalha essa expectativa deles dizer assim, olha, possa ser que o mercado feche as portas e por isso você precisa estudar 3 vezes mais. E por isso você precisa acreditar no poder do conhecimento, porque você precisa estar minimamente preparado para poder conseguir concorrer. E lá, quando fecharem as portas para você, você saber pelo caminho correto, pela outra via correta, porque possa ser que no momento em que o jovem se depare com essa porta fechada, ele queira entrar para um caminho que não vai ser bom para a dignidade dele. E aí a gente prepara eles, olha, vai ser difícil, as nossas condições enquanto pobres ainda é mais difícil, mas isso não pode impedir você de sonhar, não pode impedir você de estudar, de querer ser uma pessoa cada vez melhor. E para isso, o estudo é árduo, é difícil, mas é a única via que vai lhe dar condições de você concorrer, de você entrar lá na empresa. Então, o que é que a gente favorece a eles? A gente faz esse acompanhamento no sentido de que quando o jovem muitas vezes não consegue ser inseridos por nós e eles vão buscar lá fora, geralmente eles vêm ou contar a alegria de ter sido contratado por outra instituição, por outra empresa, a parte do conhecimento que teve aqui, ou ele volta para pedir ajuda e dizer assim, professor, a gente não conseguiu, eu não consegui, eu quero fazer um outro curso, me ajude. O que a gente faz? Insere novamente no outro curso, com uma outra perspectiva, vai tentar uma outra vertente até que ele consiga. Muitas vezes não conseguem entrar na empresa, mas o menino consegue entrar no exército. Passou na prova da aeronáutica. Então a gente vai se alegrando com as conquistas dele, mas dizendo assim, olha, é difícil, mas não vão pelo caminho errado. Não busquem esse caminho, porque isso vai ser destrutivo para você, não vai valer a pena, por mais que o mundo diga o contrário. Por mais que a sociedade esteja aí incentivando vocês as coisas erradas, mas não vão, porque o caminho, o viés correto é esse aqui, é o que Dom Bosco propôs desde o início. Difícil, mas nós estamos com vocês. Então, como nós somos casa, nós acolhemos eles todas as vezes que eles voltam. Esse professor a gente não conseguiu, mas ainda mais é tempo de conseguir, vocês são jovens, dá tempo, vamos lá. Então, a gente vai incentivando até alcançar. Então, hoje nós temos resultados magníficos. A alegria nossa de acreditar todos os dias no nosso trabalho é porque a gente chega num banco, quando a gente vai conversar com o gerente, ele foi aluno daqui, professor. Então, assim, a nossa alegria é no supermercado, quando a gente encontra, é quando a gente passa na rua e vê assim, professor, dentro dos carros, no trânsito, professor. Então, a gente vê assim, eles estão construindo a família deles, eles saíram da situação de vulnerabilidade, eles estão conseguindo construir uma sociedade melhor. Esse foi o sonho de Dom Bosco, desde o início, e a gente continua acreditando nesse sonho. Não é à toa que a gente está aqui todos os dias lutando com eles, porque a gente realmente acredita no poder transformador da educação na vida desses adolescentes, desses jovens como um todo. E só complementando um pouquinho, viu, Luciano? É interessante também, né, sua pergunta, que é também uma preocupação nossa, né? Claro que a gente quer obter resultado, e claro que a gente quer o melhor, que é ver esses jovens inseridos no mercado de trabalho, né? Mas exatamente essa pedagogia de Dom Bosco de apontar novos caminhos, né, é a que continua até hoje. Porque a gente motiva, a gente incentiva, mas claro, se ele está dizendo que realmente as portas estão fechadas, tem que indicar outro caminho. Porque é assim a dinâmica da vida, né? Quando a gente aponta uma alternativa nova, as pessoas voltam a sonhar, voltam a ter esperança e voltam a tentar, né? É verdade que não são tantíssimos os que voltam dizendo que quer fazer novo curso, não. Graças a Deus, não é? E é uma coisa que eu achei muito impressionante nessa obra. É a primeira vez que eu trabalho em obra social depois que eu voltei da experiência na Europa. Trabalhei antes, né? Mas eu achei uma coisa magnífica os resultados que a gente alcança aqui, porque você morou em São Paulo, deve ter tido algum contato com os salesianos lá. Temos obras gigantescas, não é? Nem sempre tem tanto resultado, né? Por exemplo, a obra de Itaquera, ela é um mundo, não é? É um mundo a obra de Itaquera. Só quem conhece sabe o tamanho que é aquela obra. E ela tem muito apoio de empresas também, do poder público, mas eu diria que em proporção, talvez ela não tenha tantos resultados assim, não é? Fruto dos cursos recebidos. Tem, porque São Paulo é um mundo de oportunidades, né? Eu digo sempre, São Paulo só fica desempregado quem quer. Nem sempre o trabalho é o que a pessoa sonhou, não é? Mas essa. Exatamente, padre. Agora, a gente
trabalha também muito com essa questão dos testemunhos, né? E Dom Bosco, ele é um testemunho, ele é um verdadeiro testemunho, né? E tanto que deixou essa obra toda. E quando vocês recebem os testemunhos dos jovens, que eles voltam aqui, padre, conta pra gente essa satisfação, esse orgulho, porque é o que a Magda falou, é um orgulho você passar pela rua e um dos jovens... É aquela coisa, eu tive a oportunidade uma vez de participar de um curso de formação para jovens lá em São Paulo, e até hoje, os jovens que passaram por mim, eu tenho eles nas redes sociais, eles mandam notícias, professor, olha, tem uma que é gerente de contas no Itaú, né? Então assim, pra gente é um orgulho. De 10, acho que assim, né? De 10, se um... pra gente já é demais. Mas eu queria saber de vocês, eu tô dando meu testemunho, mas de vocês, qual que é essa satisfação, eu não sei nem se satisfação é a palavra correta para usar. É a alegria de receber essas notícias. Então, pra gente é uma alegria, sim, mas ele é também um feedback. Eu diria, é um dos elementos que as grandes empresas de marketing hoje têm, que são os indicadores, né? Então, toda empresa que faz um trabalho de marketing, ela procura estabelecer alguns indicadores que vai dizendo que estão no caminho certo ou tem que mudar alguma coisa, né? E pra gente já é uma alegria que esses indicadores venham sem a gente buscar. Porque quando eles encontram aquilo que sonhavam, que esperavam, estão bem colocados, eles sentem a necessidade, não é? E isso é o mais bonito. Eles querem motivar quem está aqui. Por isso que normalmente a gente ouve, mas também faz questão de levá-los lá. No momento que a gente tem com todo mundo, no momento que a gente chama de bom dia ou boa tarde, para que eles falem para os outros, né? E esse feedback, esse testemunho que eles dão, né, de alegria se transforma em motivação. Tem tanta gente aí pagando cursos caríssimos de motivação e nós temos a alegria, às vezes, de ter essa motivação gratuita, real e concreta, né? E acho que pra gente não tem alegria maior e não tem indicador maior de que a gente deve continuar assim, né, acreditando nisso e formando jovens, né? E isso é o que faz também a gente pular as dificuldades, que são muitas, não é? Esse ano mesmo a gente está começando o ano, nós temos 2 grandes parceiros. A gente sabe que a obra social, ela recebe projetos, mas as instituições, elas não favorecem 2 ou 3 anos seguidos a mesma instituição. Por quê? Porque elas têm interesse de ajudar outras. E é bom que seja assim, não é? Então, 2 grandes parceiros nossos, né, o Banco Santander e a Brinc, que tínhamos coisas maravilhosas com eles, terminaram. Tá, isso deixa a gente em dificuldade? Deixa. Mas essa motivação, essa certeza de que não vai faltar, de que vamos encontrar novos parceiros, que o próprio testemunho dos jovens, os resultados nas empresas, eles vão ser a melhor carta de apresentação, isso a gente tem certeza, não é? Não tem agora, daqui 2 meses, 3 meses chega e assim vai, né? Lhe falei já aqui no programa de hoje, essa alegria que a gente recebeu, a notícia do Banco do Brasil querendo 58 aprendizes, né? Tivemos 183 inseridos no ano 2023. Olha aí, né? Então, esses são os resultados que eu acho que a alegria deles se junta com a nossa e é uma explosão de louvor e agradecimento a Deus. A gente está chegando no final do programa, é uma pena, porque o papo está muito legal. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o trabalho da obra, sobre as conquistas, né? Mas a gente está chegando no final, padre. Exatamente, era isso que eu queria pedir para vocês agora. Como que as pessoas podem entrar em contato com, com o Centro Educacional, conhecer mais também sobre o trabalho? Então, tem muitas vias, né? Claro que vindo diretamente aqui, pelos nossos canais no Instagram, YouTube, o nosso Facebook, a Magda vai dizer os detalhes aqui, ou através dos nossos colégios lá, o São José e o Dom Bosco, pode ir lá e dizer, olha, eu quero ajudar da seguinte forma, quero doar alguma coisa, quero tantos aprendizes, né? E tem muitos canais. E vindo aqui na Zona Norte é bom porque já conhece o trabalho, né? Nós precisamos não só de recursos, mas também de alimentos, né? Como eu falei, a gente dá alimento para esse pessoal todo dia. Qual é a maior dificuldade hoje? Proteínas. Nós não damos simplesmente um lanche para saciar a fome, não. Nós temos uma nutricionista
que ela calcula bem direitinho a tabela alimentar, o que é que esses meninos necessitam para estar devidamente nutrido, né? Então, ajuda com a doação de alimento, se é empresa também necessitando de aprendiz, se tem alguma, por exemplo, tem muitas aí, né, empresa, farmácias que tem a questão do troco solidário, não é? Tivemos sim uma empresa esse ano que nos ajudou com o troco solidário. E também vindo aqui nos visitar, que aí vai ver por onde pode ajudar, viu? Tem muitas possibilidades. Pedir para a Magda dizer aí os nossos canais para que as pessoas possam acessar. Então, no nosso Instagram é @DomBoscoGramoré, RN, tudo junto, Dom Bosco Gramoré, RN. Lá no link da bio vai ter Amigo do Oratório. E aí você pode ser padrinho, por exemplo, escolhendo apadrinhar uma criança por mês, é R$10 que você ajuda. E se a gente tiver, assim, 10 padrinhos, por um exemplo, a gente já tem R$100 de proteína, né, no mês para as crianças. Então, R$10 o mínimo, né, Magda? O mínimo. Se alguém quer apadrinhar com 100, a gente aceita. Se quiser 100 crianças, a gente agradece, né? Então, mas assim, pode ser uma com R$100 também. Justamente. Então, assim, esse apadrinhamento do oratório é muito importante porque é justamente para a questão da alimentação diária deles. Então, no @DomBoscoGramoré, RN, vai ter todas as nossas atividades lá. Quem não tem tempo de vir pessoalmente na instituição, lá no Instagram a gente faz o ao vivo todos os dias com eles, nas atividades, tem todos os projetos, todos os programas. Então, o Instagram é nosso maior canal hoje de comunicação com a população do Natal como um todo. E nós também recebemos pelo 33010780. 33010780, que é a nossa recepção, que está o tempo todo no horário comercial para atender e dar todas as informações necessárias. Pronto, e se quiser falar direto com o diretor, pode ligar para o 84 DDD 999841940. Padre Hélio, que eu também tenho todo o prazer. Se quiser mandar um WhatsApp, que também é o WhatsApp, que eu tenho muitas reuniões, às vezes me pega no meio de uma reunião ou de um programa de rádio, mas mandando a sua mensagem dizendo quem é, eu respondo imediatamente, assim que puder. Muito bem. Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente vai agradecendo muito o Padre Hélio, a Magda, que nos receberam aqui hoje na instituição. Nós fizemos esse programa especial aqui para contar do trabalho do Centro Educacional, esse centro que está fazendo a diferença na vida de muitos e muitos jovens aqui da Zona Norte de Natal. E lembrando que você também pode participar do clube do ouvinte aqui da rádio da 91.9, a Sintonia do Bem. Manda uma mensagem para o 991945772 e pegue mais informações sobre como participar do clube do ouvinte. A gente vai ficando por aqui, lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Ritmo Pastoral. Até mais! Até mais, muito obrigado, Luciano. Estamos com as portas abertas para você e para quem seja aí da Arquidiocese, da Pascom, e também traz a turma lá para fazer uma visita ao Centro Educacional Dom Bosco. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e possa continuar tocando o coração de tanta gente para continuar fazendo bem. Gratidão, Luciano, gratidão a todos os ouvintes e sintam-se todos convidados a conhecer a nossa obra e com todo carinho vai acolher cada um de vocês que vierem aqui. Muito obrigada. Quero agradecer muito ao Padre Hélio e à Magda por nos receber hoje aqui no Centro Educacional Dom Bosco e também agradecer a você que ficou conosco desde as 10 horas da manhã acompanhando este trabalho que é feito com tanto carinho para estes jovens que estão em busca de um emprego e também as suas famílias. Daqui a pouco, às 11 horas, você acompanha a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Desejamos a todos um excelente domingo e lembrando que se você quiser ouvir novamente o programa ou não acompanhou desde o começo, amanhã o Aprendendo com a Igreja estará disponível no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, até o próximo Aprendendo com a Igreja.